Opa, Gabriel Certeiro aqui no Marine Vision pela quarta vez, mas dessa vez eu trouxe uma convidada especial. Oi pessoal, meu nome é Angélica Giotti, sou designer de interiores e hoje a gente está aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre o home stage, né? O famoso home stage que a gente sempre tanto fala, né? Mas hoje a gente vai explicar um pouquinho para vocês de como que funciona esse serviço. A Angélica é a responsável por todas essas transformações que vocês veem o tempo todo. Então hoje, né, como muitos de vocês sabem, o nosso negócio é vender apartamentos prontos de 3 ou 4 suítes aqui na Fazenda ou Praia Brava e a gente traz o imóvel para sua melhor versão, porque isso faz com que venda mais rápido, então é bom para o vendedor e faz com que o comprador receba um imóvel realmente muito bonito, onde ele não precisa estar investindo, ele não precisa estar se incomodando com mão de obra. E hoje a Angélica vai explicar em detalhes, né, o que é o tal do home staging e o que a gente precisa para conseguir alcançar um resultado como foi feito nesse imóvel, né, Angélica? Bom, primeiro eu vou começar explicando para vocês um pouquinho a diferença entre projeto de interiores e home staging. No projeto de interiores, a gente tem um projeto personalizado, onde a gente vai fazer de acordo com as necessidades e os gostos daquele cliente. No home staging é o contrário. Então a gente precisa primeiro que o cliente ele se desapegue do imóvel, né? Então assim, a partir do momento que você resolve vender o imóvel, ele não é mais seu, então você precisa se desapegar. E o segundo, a gente precisa que o cliente nos dê carta branca, né? Para resolver, para decidir, tomar decisões e escolher os materiais, né? Porque a gente já tem know-how para saber de fato o que é mais comercial, o que vende com mais facilidade, enfim. Então o cliente precisa nos dar carta branca para que a gente faça as decisões aí necessárias para poder seguir com o nosso trabalho. Qual que é o pulo do gato do tal do home staging? É que muitas vezes o seu imóvel ele tá com a sua cara, né? Muito específico. E o cliente que chega, ele não consegue se imaginar morando dentro. Então quando a gente faz o home staging, além, né, da reforma, da melhoria, de todo, digamos assim, enquanto a gente arruma o imóvel, a gente também deixa ele com uma personalidade neutra, né, Angélica? A gente descaracteriza, né, essa personalidade do morador e deixa ele, né, neutro para que justamente a gente agrade 95% das pessoas, né, que vão fazer a visita no imóvel. E aí, se 95% das pessoas que vê o imóvel, né, se identifica, se agrada, a gente aumenta em muita probabilidade de venda e acontece como aconteceu nesse apartamento aqui. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente está no nosso quarto Marine Vision aqui na Lauro Miller, que a gente fez o home staging. E o primeiro a gente vendeu na primeira visita, né? Exato. É o nosso primeiro case de sucesso, já começou de sucesso. E na época, tu lembra? Foi até, eu estava vendendo o imóvel sem a gente fazer a benfeitoria, e eu cheguei um dia em casa e falei para a Angélica, para quem não sabe, a Angélica é minha esposa, e aí eu falei pra Angélica, olha, eu tô com um apartamento que o pessoal vai e quase compra, né? Parece que falta. E aí um dos clientes me perguntou se cabia o sofá na sala. E tu lembra que tu falou? Eu falei que justamente as pessoas têm essa dificuldade, né? Isso é quase que geral, assim, de visualizar como que ficam esses grandes volumes, né? Então, de fato, as pessoas fazem essas perguntas, né? Ah, cabe uma mesa de quantos lugares? Um sofá de quantos lugares? Uma cama, né, de que tamanho? E aí foi aí que veio a ideia da gente colocar esses grandes volumes. E aí a Angélica me propôs de a gente fazer uma melhoria no imóvel e aquele apartamento a gente vendeu na primeira visita, depois que estava tudo pronto. Mas dessa vez a gente teve até que acelerar o vídeo, né? A gente ia gravar esse vídeo nos próximos dias e a gente teve que acelerar porque esse imóvel foi vendido antes mesmo de ficar pronto. Então a gente está falando de um apartamento aí que foi vendido em 0 dias. 0 dias. 0 dias. A gente teve não fez já. Divulgação, nem nada. Né? Tivemos já não só o caso do primeiro Marine aqui, né? Lembra aquela casa na Ressacada que a gente fez a benfeitoria, vendeu na primeira visita. Agora estamos com uma outra situação que pelo jeito vai vender aí em uma semana. Não deu uma. Também tinha ficado pronto na mesma semana. Não foi divulgado ainda. Deixa assinar o contrato primeiro. Então, realmente, pessoal, a velocidade de venda, quando a gente traz o imóvel para sua melhor versão, é muito bacana. E antes que o pessoal pergunte, né, quanto é que custa isso? Na média de 3% do valor do imóvel, se a gente não estiver fazendo uma intervenção muito pesada de obra, né? Na verdade, assim, o home staging,
a gente não envolve geralmente, né, salvo alguns casos, reforma, né, a obra civil. Então a gente foca realmente em móveis soltos, decoração, né, papel de parede, cortina, quadros, objetos decorativos. No caso desse apartamento, a gente teve uma mini reforma porque a proprietária tinha transformado um dos banheiros de uma das suítes em área de serviço. Então a gente reverteu, né, e trouxe o banheiro novamente, até porque isso, obviamente, estava atrapalhando também a venda do imóvel, né? Sim. Então a gente trouxe isso também como fator positivo. E então, só lembrando isso, o homestaging ele é mais a nível decorativo e não tanto de obra civil, né? Então, eventualmente, se precisar fazer obra, talvez a gente passe aí dos 3%, mas se for só uma questão, né, de móveis soltos, reparos e manutenções estéticas, decoração, geralmente com 3%. E lembrando que a gente sempre deixa isso bem alinhado com o cliente, né? A gente sempre começa o homestaging com um valor para investir, né? Não é algo que a gente, né, deixa muito solto assim, né? Temos um orçamento validado pelo proprietário. Exato. Talvez uma dúvida de vocês, tá, Gabriel? Então eu tenho que investir esse dinheiro? Talvez. Vai depender do caso. Eu já teve situações onde eu investi 100% do valor e teve situações onde eu não investi nenhum valor e o proprietário investiu. Então vai depender do prédio que a gente vai fazer o trabalho, vai depender do tipo do apartamento, vai depender do quanto a gente considera interessante, viável a operação. Do valor também, né? Que a gente tá falando. Do valor também, mas sim teve casos onde a gente já chegou a investir aí até R$200 mil do nosso próprio bolso para fazer o trabalho. Então isso eu percebo que os proprietários de apartamento, eles entendem que realmente a gente não tá para brincadeira, né? Exato. Porque a gente tem esse know-how e temos a disposição de realmente investir para fazer acontecer. Por isso acaba que a pressa nossa é realmente de que venda rápido, né? E não que essa situação... Mais ainda, né? Mais ainda e não se estenda essa situação. Angélica, tu quer comentar o que a gente fez aqui no apartamento e por quê, assim, qual foi a tua visão nesse imóvel especificamente? Vamos lá, então esse imóvel, né, antes da gente passar pelo homestaging, ele estava um pouco confuso, assim, né? Ele estava meio vazio, assim, semi-imobiliado, vamos dizer assim. Já tinha toda a parte de marcenaria, de marmoraria, isso a gente não mexeu, exceto, né, o banheiro que a gente trouxe de volta. Mas ele estava assim um pouco confuso, né? Tava com vários estilos misturados. Então o que a gente fez? Primeiro eu gosto sempre de começar pelas bases, então piso, parede, teto, rodapé, iluminação, porque isso dá a impressão do imóvel realmente estar conservado, bem cuidado, né? Então às vezes mudar um acabamento elétrico, então cuidar bem dessa parte ali das bases e depois a gente vem com o recheio, né? Então os móveis soltos, a decoração, papel de parede, cortina, então tudo isso, né, vai dando essa carinha de imóvel transformado. Então aqui a gente mexeu principalmente no living, né, que foi a parte que a gente mais mexeu, a gente transformou o living inteiro. A única coisa original que ficou aqui foi o painel da televisão. Na cozinha, por exemplo, ela se manteve original, a gente só trouxe a área de serviço, né, para a cozinha. E a gente cobriu o revestimento, né, que trouxe uma outra cara para essa cozinha, deixando o apartamento muito mais leve, clean e atemporal. Angélica, então se o pessoal quiser contratar um serviço de homestaging, eles conseguem? Não, o serviço de homestaging é um contrato exclusivo, né, que a gente tem juntos. Porque a ideia do homestaging é completamente diferente de um projeto de interiores. Então, se você quiser contratar a Angélica para fazer um projeto de interiores na sua casa, né, o seu gosto, as suas preferências, super personalizado, esse é um serviço, né, do teu escritório. Nossa. Mas se você quiser vender o seu imóvel, né, e você estiver realmente desapegado, não, Gabriel, eu entendi que vocês vão deixar esse imóvel na sua melhor versão, né, para venda, aí você fala comigo, né, e aí dentro do meu serviço de exclusividade, de venda com exclusividade, contempla, né, fotos profissionais, vídeo profissional, uma super divulgação, a repaginação do imóvel, porque o que eu entendo, assim, pessoal, melhor do que você fazer força para vender é você ter um produto vendável. Então, o primeiro pilar da nossa estratégia para fazer uma venda super rápida é deixar o produto na sua melhor versão. Uma vez que o produto está na sua melhor versão, a gente entra com o segundo pilar, que é a divulgação, né, com material profissional. Então a gente faz fotos profissionais, vídeos profissionais, a gente faz um conteúdo longo, um conteúdo curto, então diversos formatos de conteúdo para que a gente impacte o maior número de pessoas possíveis. Terceiro pilar, divulgação forte. Então a gente investe muito em tráfego pago
para conseguir fazer esse produto chegar para o maior número de pessoas. E depois tem todos os outros pilares nossos, que é a parte de atendimento, negociação, e tem uma série de diferenciais para a gente chegar nesse resultado. A gente, enquanto nessa operação, Angélica, hoje? Umas 6, 7 pessoas? Se a gente for considerar só pessoas da Gabriel Certeiro diretamente, são 10 pessoas que atuam nessa esteira de, né, do processo de ponta a ponta, fora o teu escritório, que são mais 5 pessoas. Mais 5 pessoas. Então, a gente está falando aí realmente de um caminhão de pessoas que atuam do início ao fim para fazer a venda acontecer com velocidade. É isso? É isso. Pessoal, então ficamos por aqui. Se você quiser nos contatar, né, para esse serviço de venda com exclusividade, Gabriel Certeiro, se jogar no Instagram, no Google, no site gabrielcerteiro.com.br. E se você quiser uma designer de interiores que tem essa pegada clean, leve, atemporal, com uma super sensibilidade e empatia para entender os seus gostos, as suas preferências. E aí você pode acessar o nosso Instagram, né, que é a nossa rede social principal. Lá vai ter todo o nosso portfólio e também o link para você entrar em contato com o escritório. É isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.